Estamos no Rio de Janeiro, gravando mais uma aula. É a segunda parte da regressão de memória. A outra aula anterior foi em São Paulo. E vocês já viram, ou vão ver ainda, não sei. Mas a segunda parte é essa que o carioca vai ter o prazer de conhecer, que é a regressão de memória convencional, mais a regressão genética, que não foi falado na aula anterior. Eu vou dar só uma informação rápida sobre regressão convencional e depois eu vou fazer a regressão genética, informar, aliás, vou demonstrar, falar sobre isso e pretendo fazer regressões também, mais regressões aqui na sala de hoje. Vamos ver, né? Vamos correr com o tempo e tem que acontecer. Então, vamos lá. Olha o casalzinho 20 lá atrás, olha lá. Feliz da vida, estou gostando de ver. Estou vendo a aula de vocês, está muito bonita. Né? Um casalzinho 20, mas não precisa filmar não, peraí, só comentário. É um casalzinho 20 que estou vendo aqui, maravilhoso. Almas gêmeas, né? Que tem muito casal aqui que a gente olha assim, não tem nada a ver com alma gêmea, né? Pensa que está abafando, tem tremenda alma penada, né? Não tem nada de alma gêmea, mas quando a gente vê uma alma gêmea legal, poxa, dá alegria de comentar o assunto. Alma penada não, eu fico na minha e tal, disfarço e tal. Tá rindo de quê? Tá rindo, bonitinha. Tadinha dela, né? Já teve aqui uma vez, já? Você não é estranha não, já te conheço. Você é filha da sua mãe, não é? Sabia, tinha certeza que é filha da sua mãe. Bom, então, um ser humano que chega para mim com problemas, qual a primeira parte importante que tem que ser trabalhada? Muita gente tenta na vida conseguir as coisas, começa uma coisa e não termina, sempre tem bloqueios na vida profissional, financeira, amorosa, emocional no geral, e não sabe por que a coisa não anda. Aí diz que é azarado, não tem sorte na vida, a culpa é de fulano, ciclano, a culpa é do passado. Então, na verdade, não é nada disso não. Você hoje está aqui em 2011. Tudo bem. Então, aqui o quadro da regressão. Focalizar bem, por favor. Nós estamos aqui no presente 2011. Você tem 40 anos de idade. Aqui é 0, 10 aninhos de idade. Focalizar bem. 30 anos de idade, 40 anos, 50 e por aí vai. Vamos supor que você tem 40 anos e está comigo aqui. Aí vem a regressão. Para que serve a regressão? Para limpar os traumas do passado. A regressão convencional que é essa. Não é a regressão genética. Aqui nessa linha é o histórico de sua vida, é como se fosse um histórico de toda a memória do que aconteceu, desde o seu nascimento, que é esse pontinho aqui, até durante a gestação, os 9 meses de gravidez, quando você era feto, está aqui marcado nessa linha vertical. E nessa linha horizontal é a sua existência, desde o primeiro, 0 ano, nasceu aqui e tal, e até hoje. E tudo que aconteceu fica gravado dentro do subconsciente. Ah, mas hoje eu lembro do meu pai, da minha mãe, dos problemas, das brigas dos dois, mas já passou, meu pai já até morreu, depois ficou de bem com a minha mãe, a paz voltou a reinar. Você pensa assim. Hoje, com 40 anos, 50, não importa. Quem está pensando assim é a memória do consciente. É a memória RAM do computador. Então eu faço sempre a comparação com a informática, porque facilita o entendimento. Não é a memória do subconsciente, que é a memória rígida do HD, que existe dentro de nós. Essa memória você não apaga com facilidade, só por uma simples compreensão. Mesmo que você hoje até ache que está bem em relação ao passado, superou tudo, essa memória que está aqui, que é o HD, ela continua existindo aqui dentro do subconsciente, que eu simbolizo com essa caixinha aqui amarela, que está dentro da sua aura. Inclusive essa seta... tem a setinha aqui, está simbolizando a sua aura aqui dentro desse mundo. Então, essas bolinhas vermelhas são os traumas que você viveu. E as bolinhas vermelhas pequenas, pinguinhos,
são os pequenos traumas. Tem trauma pequenininho, tem trauma médio, trauma grande. O que seria um trauma pequenininho? Uma coisa boba que acontece com a gente, aconteceu com a gente, chorando porque o pai não queria dar o sorvete que você pediu, a mãe brigando com você, chamando atenção, cala a boca, menino! São coisas pequenas e você começou a chorar. São pequenos medos que você teve na infância, na juventude, eu considero pequenos traumas. E traumas médios é uma briga de pai e mãe que não chegou ao ponto de mexer, abalar totalmente com a sua estrutura mental. Uma briga que você viu mais uma vez se repetindo, como se você já estivesse acostumado a assistir, mas de qualquer maneira deixou você triste, para baixo, chateado, e acabou tudo bem, gravou trauma médio. E um trauma grande, um bolão enorme. Esse trauma grande é o pior. É o pior, uma surra que seu pai te deu, que você nunca mais esqueceu, por uma coisa que você não fez, por uma coisa que quem fez foi seu irmão, tem muito isso. E você levou a culpa, levava a culpa e apanhava por isso. Você ficou, ali do trauma ter acontecido da surra, ficou dentro de você aquela raiva, aquela mágoa, aquela revolta de ter apanhado por alguém. Aí começa a criar um sentimento de culpa, misturado com uma insegurança total e uma revolta da vida. Não acreditar mais em ninguém, ficar revoltado, uma revolta nasce dentro de você. E essa revolta que nasce dentro de você, de lá para cá, por exemplo, essa bolinha aqui, o trauma foi aqui. Você levou uma surra tremenda. Nesse momento, que você tinha 12 anos, talvez 15, não importa. Marcou lá dentro no subconsciente. Aqui vai gerar uma insegurança e uma revolta da vida. Vai ter raiva das pessoas, vai ter dificuldade de amar as pessoas, ou então no relacionamento sentimental vai ter dificuldade de amar alguém, nesse sentido. Sei lá, depende, cada caso é um caso. Estou dando só exemplos, não estou afirmando exatamente que é isso. Mas só que essa bolinha grande que aconteceu, ela tende a aumentar, ela tende a crescer aqui dentro do subconsciente. Então, mais tarde, quando você atingir uma maioridade, as coisas vão começar a acontecer em relação a essa bolinha branca. Essa bolinha branca é uma informação, uma memória que aconteceu no passado, que mesmo que você lembre hoje, com 40 anos, já passou.